Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero convidar você nesta noite para nós estarmos orando, convidando o Senhor para participar desta live, que nós possamos ser edificados para a glória de Deus, amém? Senhor, eu te agradeço pela tua presença, Pai, muito obrigada por ser o nosso Deus, muito obrigada por existir na nossa vida, muito obrigada por nos escolher, muito obrigada, Senhor, pela honra de nos chamar de filhos. Obrigada porque o Senhor nos vivificou. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, o Senhor nos vivificou e nos trouxe vida. E por causa das tuas pisaduras nós somos sarados. O teu sangue remidou, meu Pai, nos deu guarida e nos aproximou daquele que é o mais importante das nossas vidas, que é o Pai de amor. E nesta noite nós pedimos a tua bênção sobre esta live. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos que vão se aproximar dessa live. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Nós pedimos, Senhor, que os nossos familiares sejam tocados pela glória de Deus. Nós oramos para que o Senhor nos ensine nesta noite a ser aquilo que o Senhor planejou. Muito obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a força para voar. Nós sabemos que muitas vezes nós temos o projeto, nós temos a vontade, nós temos o pensamento, mas muitas vezes nos falta a força. E hoje nós queremos falar sobre essa força para voar. Joyce Meyer, neste livro, Não Desista, ela traz um pensamento que diz assim: recuse-se a ser medíocre. Deixe seu coração voar, tão alto quanto ele queira. E ser uma pessoa que nunca desiste não significa meramente sobreviver ou simplesmente passar pela vida sem nenhuma força ou alegria no fim de cada dia. Na verdade, há uma qualidade de força, há um certo tipo de vitória, há uma sensação de triunfo e uma paixão singular que acompanha uma pessoa que se recusa a desistir. Um indivíduo tão determinado, persistente e vencedor não apenas tem a capacidade de sobreviver, como tem o poder para ter o sucesso. Amém, querida? Nós vamos estar orando, tá, Lu? Pense novamente na águia. Uma pessoa de sucesso não fica ciscando pelo quintal com os galos e as galinhas, nem é medrosa como elas. Em vez disso, ela tem o espírito de um conquistador e a força para subir e voar como uma majestosa águia. Deuteronômio 32 diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Então quero que você observe a ação nesse versículo. A águia desperta a ninhada, ela paira sobre os filhotes, ela estende as asas totalmente e leva os filhotes sobre as suas asas. E se nós quisermos ter força para voar, precisamos entender o que todo esse versículo significa. Deixe-me começar falando sobre o ninho da águia. A águia constrói o ninho em uma rocha alta, com grandes blocos de pedra atrás e embaixo. O fundamento sólido do ninho, ele é composto de 3 troncos principais, que podem medir 5 centímetros por 1,80 m. O ninho de uma águia pode pesar até 2 toneladas quando está concluído e pode ter até 6 metros de profundidade e 2,5 a 3 metros de largura. Quando a fundação é colocada, a fêmea termina de coletar materiais para a fundação e fica em casa, a fim de fazer o trabalho de acabamento. Mas o macho
continua a trazer videiras, folhas e peles de animais para casa, qualquer coisa que ele possa encontrar para mobiliar o ninho. Quando o ninho está quase pronto, a fêmea põe 2 ou 3 ovos, preparando-se para o nascimento dos filhotes. Ela arranca apenas de seu próprio peito para acolchoar o ninho para os bebês. Como a maioria das mães, ela está disposta a sofrer para dar conforto a seus bebês. Enquanto ela cuida dos ovos, o macho traz todo o alimento para ela e a deixa ficar na cama. O macho continua a recolher coisas para o ninho. Ele pode deixar o ninho um dia e voltar várias vezes com coisas como bolas de golfe, bolas de tênis, sapatos velhos, latas e todo tipo de metal brilhante que consiga encontrar. Se a mãe achar que o ninho está muito entulhado de lixo, ela joga fora o que não quer. Enquanto isso, quando chega a hora dos bebês nascerem, eles começam a bicar a casca de seus ovos com um apêndice pequeno na ponta de seus bicos, semelhante a um dente. As pequenas águias usam esse dente, entre aspas, para bicar sem parar até finalmente romperem a casca. E Deus coloca esse tipo de determinação nos bebês águias desde o princípio. Ela é necessária, porque ajuda a prepará-los para as adversidades que enfrentarão mais tarde em suas vidas. Na verdade, li que se uma pessoa tentar intervir e ajudar um filhote de águia a romper a casca, o bebê pode morrer. Ele precisa ter a oportunidade de ser tenaz e superar o obstáculo da casca para poder viver como Deus quer que ele viva. Se não aprender a não desistir diante da dificuldade, ele não poderá sobreviver. Os bebês águias passam os 3 primeiros meses de sua vida no ninho confortável que seus pais prepararam. Ele é fundo, largo, robusto e aconchegante. Mamãe está lá e tudo está maravilhoso. A vida deles é fácil, eles são bem cuidados. Mas as pequenas águias têm uma grande surpresa quando alcançam cerca de 12 semanas de vida. A mãe delas, de repente, começa a jogar todos os brinquedos para fora do ninho. Ela entra no ninho e começa a bater as asas, jogando as coisas para fora e se livrando delas. Em seguida, ela começa a tirar todo o material confortável do ninho, as penas e peles de animais, e deixa os bebês sentados sobre espinhos e gravetos. É isso que a Bíblia quer dizer quando menciona que a mãe águia, ela desperta a ninhada. O motivo pelo qual ela desperta o ninho é porque ela quer que seus bebês saiam e voem. Ela sabe que precisa ensiná-los a voar, ou eles não sobreviverão. E não demora muito, e a mãe se torna proativa. Ela começa mesmo a empurrá-los para fora do ninho. As pequenas águias, que não têm ideia de como voar, despencam pelo céu, provavelmente muito assustadas. Elas não sabem o que está acontecendo. E tenho certeza de que elas não querem olhar para o chão, pois o chão se aproxima rapidamente. Mas logo elas ouvem um barulho. Então a mãe águia aparece debaixo delas para pegá-las. Imagino que uma pequena águia diria se pudesse dizer: "Ah, graças a Deus! Oh, mamãe, puxa, eu estava com muito medo. Eu estava me perguntando se você me amava. Mas você deve me amar, porque você salvou a minha vida. Não sei por que você fez aquilo. Colocou gravetos no ninho, me empurrou para fora do ninho. Mas nós podemos voltar para o ninho? Quero os meus brinquedos de volta." Então, se as águias bebês pudessem falar, elas falariam essas coisas talvez. A essa altura, a mãe leva os bebês de volta para o ninho e então os empurra outra vez. Ela continua repetindo o processo sem parar, até que eles finalmente entendem que não tem outra escolha a não ser voar. A mãe faz isso porque ela os ama e quer que eles tenham a melhor vida possível. A maioria dos bebês não vai sair do ninho sem esse empurrão.
Do mesmo modo, a maioria de nós também escolherá o conforto ao desafio, a não ser que não tenhamos escolha. Você sente que Deus está operando em sua vida da mesma maneira que uma águia está operando na vida dos seus filhotes? Ele tem tirado alguns brinquedos de você ultimamente? Ele tem tirado um pouco de acolchoamento de seu ninho para que você se sente em galhos espinhosos? Ele está fazendo mudanças em sua vida que estão deixando você desconfortável? Ele está lhe dizendo, vamos lá, é hora de voar. Às vezes, sentimos que Deus nos deixou cair. Não sabemos o que está acontecendo em nossa vida. Sentimos como se estivéssemos despencando em direção à terra e temos medo da aterrissagem. Não devemos ser tentados a desistir nestas situações que não entendemos. Deus está simplesmente tentando nos ensinar a voar. E antes que nossa queda vá longe demais, ouviremos o hoje de Deus e Ele estará lá, bem na hora, para nos salvar. Uma águia começa cada dia sentada em uma rocha, limpando sistematicamente as penas de suas asas. São 1.200 penas, passando cada uma delas em sua boca de uma por uma. Ela exala sobre cada pena e lança sobre ela um óleo de uma glândula especial, localizado próximo à cauda. Isso se chama limpeza das penas. Leva cerca de 1 hora e é semelhante a uma limpeza a vapor. Ela recondiciona, impermeabiliza e prepara as penas da águia para o voo que ela fará naquele dia. Essa preparação é vital para a sobrevivência da águia e para a sua capacidade máxima de funcionar. Alguns cristãos nunca adquirem a força para voar, porque eles não dedicam tempo para se preparar para ser o melhor que podem todos os dias. Não sei quanto a você, mas eu tenho que me preparar todos os dias, antes de sair e lidar com pessoas, ou antes de fazer qualquer outra coisa. A melhor forma de preparação diária para se ter força máxima é o tempo com Deus. Nada pode prepará-lo para o que você precisa enfrentar no trabalho, em casa, nos relacionamentos, na vida diária, como reservar algum tempo para ter comunhão com Deus antes de começar o dia ocupado. Quando entendi pela primeira vez que precisava me preparar a cada dia passando tempo com Deus, alguns dos meus filhos reclamaram, diz Joyce Meyer. Todo dia de manhã você levanta e vai estudar, mãe. Você não pode agir como uma mãe normal e preparar o nosso café da manhã de vez em quando? Eles eram adolescentes nessa época, de modo que na verdade não precisavam de ajuda com o café da manhã. E eu respondi, ouçam, vocês são grandes o bastante para colocarem o cereal em uma tigela e derramar leite nela. E vocês deveriam estar felizes por eu ir para o meu estudo toda manhã. Vocês terão um dia muito melhor se eu tiver esse tempo com Deus. Minha filha Sandra, que hoje tem 38 anos, está passando um tempo comigo enquanto trabalho neste livro. Ontem pela manhã, eu disse a ela que ia passar meu tempo matinal com o Senhor. E ela perguntou, você vai ficar gentil? E nós duas rimos, porque aprendemos que até uma coisa tão simples como ser gentil com as pessoas pode ser impossível sem essa preparação diária na presença de Deus e de sua palavra. Então, irmãos, aqui ela compara o preparo de uma águia que ela limpa 1.200 penas durante 1 hora todos os dias antes de cada voo, e ela traz a comparação com o preparo devocional que os cristãos precisam ter. Porque segundo ela, isso é verdade, a gente que experimenta isso sabe, quando a gente não passa o nosso tempo com Deus, a gente não adquire a força necessária para enfrentar os desafios da vida. É no nosso tempo com Deus que Ele nos dá palavras sobre o que vai acontecer durante o dia.
É no nosso tempo com Deus que Ele nos dá palavras e estratégias para nós sabermos como nós vamos agir neste dia. Então, esse preparo ele é extremamente importante. E ela diz assim: sei que muitas pessoas se sentem extremamente pressionadas com o tempo. E a simples ideia de acrescentar alguma coisa em sua rotina faz você tremer. Posso até ouvi-lo dizer: bem, tenho uma casa cheia de crianças e adolescentes. Como você espera que eu passe tempo com Deus? Ou trabalho em 3 empregos? Como você espera que eu passe tempo com Deus? Tudo que posso dizer é que quanto mais coisas você tem para fazer e quanto mais ocupado você está, mais você realmente precisa passar um tempo com Deus. Não sei como você precisa adaptar a sua programação, mas sei que o tempo que você dá a Deus não é diferente do dinheiro que você dá a Deus. Se der tempo a Ele, Ele o dará de volta a você. Ele está no comando do tempo. E Ele sabe de quanto tempo você precisa para realizar as coisas que realmente precisa fazer. E Ele pode proteger e ajudar você a administrá-lo, se passar um tempo com Ele. Pare de tentar encaixar Deus em sua rotina e tome a decisão de colocá-lo em primeiro lugar. Depois, arrume o resto da programação dele. Você não precisa viver se sentindo como se fosse passar dos limites a qualquer momento ou pensando que simplesmente não vai conseguir sobreviver a mais um dia. Se você está vivendo um casamento difícil, a melhor coisa que pode fazer a si mesmo, antes de qualquer coisa, é passar tempo com Deus imediatamente, todos os dias. Se o seu trabalho ele está exigindo muita responsabilidade e estresse elevado, o melhor que você pode fazer para si mesmo é reservar um tempo com Deus. Se você tem um filho cuja educação é algo desafiador e com o qual tem dificuldade de lidar, passar um tempo com Deus antes de começar o seu dia será o melhor investimento que você pode fazer. Tirar alguns minutos de férias espirituais ao longo do dia também é útil. Pare ao menos por alguns minutos para orar, meditar nas Escrituras, porque isso vai encorajar você e vai te fortalecer. A vida não tem que oprimir você. A vida não tem que te pegar de surpresa. Então você precisa se preparar para os desafios que você vai enfrentar a cada dia. Se preparar para voar com as águias, tirando um tempo para estar com Deus todos os dias. Além de passar com Deus para permanecerem fortes, os cristãos águias precisam tomar cuidado para permitir as influências corretas na sua vida. Com quem você está passando o seu tempo? Quem que tem influência na sua vida? A quem você está ouvindo? Como eu escrevi anteriormente, uma águia que andou no meio das galinhas o tempo todo, ela começa a adotar as qualidades das galinhas. Provérbios 4:23 nos instrui: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Observe que essas palavras são uma ordem: guarde o seu coração. E guardar o coração é um assunto seu. Seu coração não é algo que Deus fará por você. Então, os próprios problemas da vida, as coisas mais importantes, elas vão fluir do coração. Por isso, seja muito diligente ao guardá-lo. No nível prático, isso significa ser muito cuidadoso com quem você permite entrar na sua vida, por meio do portão dos ouvidos, ou seja, aquilo que você ouve, e do portão dos olhos, aquilo que você vê. Tome muito cuidado com as pessoas com as quais você passa um tempo. E lembre-se, uma águia não voa com todos os tipos de pássaros, de modo que você não pode andar com um grupo qualquer de pessoas. Se passar tempo com pessoas negativas, você vai desenvolver atitudes negativas. Por outro lado, se você se cercar de pessoas positivas, então você passará a ser mais otimista. Se você passar tempo com pessoas sovinas, você se tornará sovino. Mas se andar com pessoas que têm prazer em dar,
As atitudes delas o desafiarão a se elevar e a ser mais generoso. Então nós precisamos ser o tipo de pessoa que quer ser desafiada pelos outros, porque isso nos ajuda a manter a força para voar. Deixe-me encorajar você a orar para que Deus coloque pessoas em sua vida cujo comportamento gere em você a convicção para viver em um nível mais alto. Deus quer que todos nós nos elevemos. E creio que devemos viver com o objetivo de nunca desistirmos, nem nos contentarmos com a situação em que estamos, mas sempre prosseguirmos para nos elevar e passar para o próximo nível de fé em nossa vida. Crie músculos espirituais. Deus quer que você seja forte o bastante para voar acima das tempestades da vida e cumprir todos os planos que Ele tem para você. E para que isso aconteça, você precisa criar músculos espirituais. Você não pode simplesmente desejar ter músculos espirituais. Você tem que construí-los, assim como tem que criar músculos em seu corpo físico. Seria maravilhoso se nós pudéssemos desenvolver músculos tomando uma pílula ou pedindo a alguém que ore por nós. E todos iriam querer essas orações. Todos nós sabemos que essa é uma ideia tola, porque a única maneira de desenvolver músculos é se exercitando. Eu sempre disse que nunca seria o tipo de pessoa que iria a uma academia de ginástica 3 vezes por semana, porque eu odiava exercícios. Eu ficava bem se estivesse exercendo uma atividade da qual gostasse, como caminhar ou jogar golfe. Mas eu não me importava muito com toda a rotina de vamos malhar. Como mencionei anteriormente, agora frequento uma academia 3 vezes por semana para me exercitar. E o que fez mudar de ideia? Finalmente quis ser mais forte, mais saudável, ter mais energia. Isso foi o bastante para fazer com que eu fizesse o que era necessário para atingir o meu objetivo. E eu vou lhe dizer exatamente como aconteceu comigo, disse Joyce Meyer. Deus falou ao meu coração e disse: você precisa fazer alguma coisa agora para poder estar forte para a última terça parte da sua jornada. Ou seja, Ele quer que eu tenha força para voar. Creio que estou no último trimestre de meu ministério e quero dar à luz a tudo que Deus planejou para mim, para viajar internacionalmente, fazer conferências, cumprir com minhas demais responsabilidades. Tenho de ter um corpo forte para guardar o meu espírito. Encontrei um treinador e comecei a me exercitar. Comecei com pesos de 5 quilos e a princípio pensei que jamais conseguiria levantá-los. Então passei para 7,5, depois para 10, depois para 12,5, depois para 15. Hoje eu levanto 20 quilos com facilidade e às vezes 25, dependendo do exercício. Levei 9 semanas para me exercitar e chegar até esse nível. E você ficará impressionado com o progresso que fará se simplesmente estiver disposto a começar a fazer o que Deus o dirige a fazer. Talvez não seja levantar pesos, mas tenho certeza que Ele está tratando com você a respeito de alguma coisa, porque Deus sempre está nos impulsionando para cima. Fazer as coisas difíceis que Deus nos pede é o que nos ajuda a desenvolver músculos espirituais. As situações difíceis, aquelas que são difíceis de suportar, são aquelas que vão lhe dar força para voar. Portanto, não fuja delas. Você chegará ao ponto em que as circunstâncias que um dia foram muito difíceis para você se tornem fáceis. Na verdade, você se elevará acima das tempestades da vida. Amém? E eu encerro aqui essa leitura. As situações difíceis, aquelas que são difíceis de suportar, são aquelas que lhe darão forças para voar. Portanto, não fuja dela. Eu quero orar por você nessa noite, nesse tempo de leitura online. Nós temos crescido muito e Deus tem falado conosco. E assim, o mais importante, não fuja das situações difíceis. Crie a força necessária para que você seja o que Deus quer que você seja. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Pai.
Eu quero entronizar o Senhor nas nossas vidas. Quero dizer que muitas vezes não entendemos o processo, mas sabemos que o Senhor está com os olhos atentos, que o Senhor nos protege de todo mal, Senhor. Eu sei que os desafios vêm muitas vezes, as situações difíceis, nós não sabemos como encarar, mas nós queremos te pedir, gera em nós uma confiança maior ainda no Senhor. Aumenta a nossa fé. Nessa noite nós queremos orar por este familiar, Senhor, da Lucinha, que o Teu Espírito Santo possa tocar a vida dela agora. E em nome de Jesus, Senhor, onde ela estiver, no hospital que ela estiver, que a Tua presença esteja tocando a vida dela nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que a prima, Senhor, da Lu Soares, a Lia, que está internada quase por um mês, porque sofreu um infarto e vai fazer uma cirurgia e ainda testou positivo para o Covid. Nessa noite nós nos unimos em oração pela Lia. E nós declaramos que essas ataduras ao redor do seu corpo estão sendo cortadas e removidas em nome de Jesus. E nós oramos pelo coração que está angustiado, pelo coração que está ferido, pelo coração que está amargurado, pelo coração que está, Senhor, tenebroso, que haja luz. Nós oramos por cura nesta noite. Nós oramos por ressurreição nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, toda situação de vergonha, toda situação de crucificação, de zombaria contra a saúde de pessoas, nós repreendemos nessa noite toda a fúria de Satanás. E nós declaramos agora que todo impedimento sobre as nossas vidas caiam por terra em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor envie anjos ao nosso favor. Pedimos que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos leve mais alto. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a ser o que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter sabedoria. Amém? Não empreste os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, para qualquer pessoa. Como nós estudamos, a águia não anda com qualquer bando. Então se guarde a sua vida, guarde a sua alma, guarde o seu coração. O salmista Davi, no Salmo 101, ele disse: aquele que é falso, ele não habitará na minha casa. Então você tem decisões a tomar, amém? E a sua decisão é guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, amém? Eu espero que essa leitura tenha sido produtiva para a sua vida. Nós estamos com o nosso culto na sexta, 19h30, domingo 17, domingo 19, todos lotados. Provavelmente teremos que abrir mais cultos. Então, assim, que Deus te abençoe, preste bastante atenção a essa leitura online de hoje. E eu desejo que Deus fortaleça cada um de vocês, tá bom? Um beijo para vocês aqui de Brasília, da sede, da Igreja da Ceilândia, de Goiânia, vocês que estão nos assistindo aí de Curitiba também, e de outros países, de outros estados. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Deus te abençoe.